Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e hoje eu trouxe um livro para mostrar a vocês. Mas hoje vamos trabalhar um livro, é um livro de 1994, do Deepak Chopra, mas que está muito pertinente a esse momento que nós estamos passando. Vamos começar? Ações e Emoções, com Dina Frutuoso. Vou mostrar um livro para vocês. Esse livro daqui, do Deepak Chopra. Nos anos 90, foi um autor muito falado. O trabalho dele é desenvolvido nos Estados Unidos, mas ele anda pelo mundo inteiro, dá palestras, então foi muito falado. E esse tema, agora que nós estamos falando muito em meditação, estamos falando muito no eu interior, algumas pessoas têm me dito assim, nós nunca rezamos tanto como nós estamos rezando agora. É interessante. Então, Deepak Chopra é um livro chamado As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Olha, o sucesso é um tema que nós falamos, mas nós temos que ter muito cuidado, porque algumas pessoas estão tendo muitos problemas de saúde em busca do sucesso. Então, as pessoas conseguem dinheiro, status e têm problemas de saúde. E a saúde, aprendemos durante a pandemia, e vamos continuar, porque temos falado muito, a ciência está nos falando muito, que esse vírus ele vai continuar toda a vida por aí. Seja criado ou não seja criado, eu só sei que nós estamos sofrendo. Então, o importante é a responsabilidade de cada um. Tem que ter responsabilidade, prestar atenção na prevenção, porque continua sendo o uso da máscara a prevenção. Então, nós vamos falar, eu vou citar as 7 leis que ele chama de leis espirituais do sucesso. Quem sabe história da civilização sabe o que os povos passaram, não é? Para conseguir as suas coisas. Então, nós temos que prestar atenção nessas leis espirituais, quer dizer, nós temos, não. Eu, por exemplo, presto atenção nelas, porque vale a pena. A primeira lei, ele fala que é a lei do ser, é a lei da chamada potencialidade pura, quer dizer, do eu interior, de poder ficar em contato com o silêncio. Quantas pessoas durante a pandemia tiveram problemas seríssimos, porque não tinham com quem falar, porque tinham monotonia, porque tinham uma depressão, porque não é por aí. A gente precisa aprender a ficar consigo. Você precisa ser sua melhor companhia. É muito importante, nós vamos voltar a isso depois. A natureza, essa lei ligada ao ser, ela também diz que se você contempla a natureza, que é o nascer do sol, o pôr do sol, uma lua, sei lá, qualquer coisa da natureza, e praticar o não julgamento, como é difícil, né? A maioria de nós tem aquele dedinho esticado. Sempre digo, quem tem o dedinho esticado tem 3 voltados contra você, quando você aponta os outros. Não julgar. É um exercício, né, que nós podemos fazer. Então, essa primeira lei. Nós vamos voltar, se vocês quiserem. A segunda lei é a lei da circulação da energia positiva. Como se falou isso durante a pandemia? Desejar em silêncio a felicidade para alguém que passa, para alguma pessoa que você vê na televisão, para algum caso que está acontecendo, que alguém liga para você. Cumprimentar, ligar para alguém. Tem gente que ficava muito chateada durante a pandemia, e fica durante a vida, porque as pessoas não ligam para eles. E eu sempre digo, telefona primeiro quem sente saudade. Você sentiu saudade, dá um toquinho para a pessoa. Agradecer
agradecer, sei lá, qualquer coisa, porque tem sol, porque tem chuva, porque também precisamos de chuva, né? A nossa pele, quando a umidade fica muito baixa, nossa pele se ressente, né? Então, essa segunda lei é a chamada lei da doação ou da circulação da energia positiva. Algumas atitudes que a gente pode ter. A terceira lei que o Chopra fala é lei da causa e efeito. E como é que nós podemos dar sentido à vida usando essa lei da causa e efeito? É estar plenamente consciente do tempo presente. Olha que coisa interessante para essa aprendizagem da pandemia. A palavra tempo foi tão falada, e ainda é, porque algumas pessoas dizem que o tempo está passando, que eles nem sentem. Outros que o tempo se alonga. Mas o tempo, ele é emocional, porque o tempo do relógio, lembra que a gente já tem, vocês podem ir lá ver, já temos alguns vídeos em que eu falo sobre o tempo. Os deuses que os gregos criaram, 2 deuses, o deus Cronos, que é o tempo do relógio, né? E o Kairos, que é o tempo emocional. Então, nós podemos prestar atenção nessa lei do tempo. E o tempo presente, porque a escolha é sua. O que a gente pode fazer? Avaliar o que é bom para mim e o que é bom para os outros. A escolha, de quem é a escolha das coisas que você faz na sua vida? Se você diz sim para uma coisa que você não queria, que não é bom para você, aprender a dizer não sem culpa é muito importante. Sentir que está confortável ou desconfortável. Quer dizer, naquela situação, você está se sentindo confortável. Se está desconfortável, procuremos sair, eu saio logo da situação. Porque é o que sente o seu eu interior, o que sente o seu coração. Né? A quarta lei é a lei do mínimo esforço. Olha que interessante essa lei. Que é praticar a aceitação. Ele nos chama muita atenção para isso. Ver as coisas como elas são e não como eu gostaria que fosse. Eu gostaria que não houvesse pandemia nenhuma, que eu pudesse continuar saindo, vendo minhas pessoas, dando minhas palestras presenciais. Eu gosto muito de gente, já contei para vocês que eu fui estudar psicologia porque eu gosto de gente. Mas a lei do mínimo esforço, ela nos lembra isso. É praticar a aceitação e ver as coisas como são e não como eu gostaria que fosse. Assumir a responsabilidade, a sua responsabilidade. Não é culpar os outros pelo que acontece na sua vida, porque eu conheço pessoas que só ficam pondo a culpa de qualquer coisa na outra pessoa ou no que está fora de si. É porque tem sol, é porque está chovendo, é porque bebeu muita água, porque não bebeu água. Quer dizer, sempre bota uma culpa em alguém. E a responsabilidade é de nós, cada um de nós, é de nós mesmos. E permanecer aberto ao que dizem os outros, escutar o que os outros dizem, e você não precisa concordar. Você pode dizer, é a sua opinião, não tinha pensado por esse ângulo, e deixa passar. Tem gente que fica ali batendo naquela tecla, é uma discussão chamada fechada, é em círculo, não sai dali. O círculo é assim, não sai. A quinta lei é a lei da realização, ou lei da intenção e do desejo. É muito interessante. É você, naquilo que eu falei já numa das nossas entrevistas sobre os planos de vida. É você listar os seus desejos e olhar. Inclusive, o Chopra nos diz isso. Escreva mesmo, escreva à mão uns 2 ou 3 desejos que você tem e leia todos os dias. Ele diz, leia de manhã, leia de noite, dê uma olhada. Quer mudar alguma coisa, você muda. É também confiar. O que for melhor para você vai acontecer. Porque, às vezes, você vai por um caminho
que não é bem o caminho que leva, aí tem um impedimento qualquer no caminho, uma ponte que caiu, é uma árvore que caiu e vai fazer o quê? Então, desvia, vai por outro lugar. Na vida, nos acontecimentos do dia a dia, também acontecem essas coisas. É o simbólico que a gente diz, né? Não tem nenhuma árvore caída, mas é como se fosse. E nessa quinta lei, que é a lei da realização, ou lei da intenção e do desejo, é aceitar. Se você não pode fazer nada, é bom aceitar, porque senão você vai se desgastar à toa. A lei do distanciamento é a sexta lei. Participar de tudo que existe, mas com cuidado de você se preservar, de você não se desgastar. Porque existem pessoas que se desgastam por uma coisa à toa. Dar murro em ponta de faca. Aceitar a incerteza, que é o caminho da liberdade. A gente vai por algumas coisas, fala algumas coisas que sabe, mas nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. E viver o mistério. O Chopra nos lembra sempre que a vida é uma aventura. É tão interessante, né? Eu tive clientes, por exemplo, que eles me contavam como é que eles conseguiram empregos, como é que eles encontraram uma pessoa da sua vida, mas são assim coisas mais inusitadas. É uma das coisas que a gente trabalha, né, na psicoterapia. E a última lei, a sétima lei, é lei do propósito de vida. Lei do propósito de vida é nutrir a sua divindade interior, porque nós acreditamos, né, que há partes nossas que são eternas. A maioria das pessoas tem uma crença assim. Tem uns que dizem que morreu, enterrou, acabou, pronto. Tudo bem, eu respeito a maneira, mas é que a maioria da humanidade tem uma crença de que existe alguma coisa além dessa nossa parte material. A maioria nas entrevistas isso aparece, você vê isso nos livros, você vê isso nos tempos. Faça uma lista dos seus talentos únicos e o que você gosta muito de fazer, e isso vai expressar os seus talentos únicos, o que você gosta tanto de fazer que às vezes você nem sabia. E pergunte-se como servir. Quem estudou a história de Cristo, a vida de Cristo, eu já falei várias vezes aqui nos livros do Augusto Cury. O Augusto Cury era ateu e ele foi estudar a personalidade, ele é um grande psiquiatra, ele foi estudar a personalidade de Cristo. Então, aí ele vai e escreve sobre isso. E ele descobre a importância do servir, né? O Cristo nos ensinou que ele veio para servir. Ele diz isso, né? Tem várias passagens que se fala sobre isso. Como eu posso ajudar as pessoas? E tem uma coisa interessantíssima que foi descoberto pela ciência, não há muito tempo, recentemente, que nos estudos cerebrais, nos estudos com os eletrodos, nos estudos com essa aparelhagem maravilhosa que os pesquisadores têm para estudar o nosso cérebro, eles descobriram que há um local dentro do cérebro que justamente quando você ajuda, quando você serve, quando você faz um trabalho voluntário, aquele lugar ele acende. É exatamente isso, parece que acende, aparece lá no esquema do cérebro daquele indivíduo, quando ele fala, quando ele conta sobre o trabalho voluntário, o bem-estar. E isso eu faço um trabalho voluntário que eu dirijo há 25 anos numa escola, e os voluntários todos falam isso, e eu também sinto isso, um bem-estar. E agora, há uns anos atrás, eu descobri que eles, os cientistas, os neurocientistas, já encontraram esse ponto no cérebro, que vocês podem ler também, se vocês quiserem. Nesse momento, nós vamos para a nossa micromaratona de emoções. Vocês podem comprar o livro, se vocês quiserem, podem pegar o livro e podem ver
na internet, onde vocês quiserem, né? Depois nós vamos escrever o nome do livro para vocês, do Deepak Chopra. Vamos fechar nossos olhos e fazer a micromaratona de emoções. Vamos começar? Respirando, porque nós vamos fazer a respiração do bambu, que vocês já estão ficando craques. Quem está chegando novo aqui, a respiração do bambu, o bambu é um elemento da natureza muito importante, porque ele verga, mas ele não quebra. Então, vamos respirar, como os orientais dizem, a respiração do bambu. Enche a barriga, põe o ar para dentro pelo nariz, enche bem a barriga e deixa ir saindo, para. Vamos sair em 3 tempos. 1, 2, para. 3, deixa sair todo o ar. Respirar outra vez. Enche. Agora vai saindo aos pouquinhos. 1, 2, 3. E a última vez com essa respiração do bambu. 1. Encheu a barriga. Deixa sair. 1. Sai um pouquinho, prende. 2. Sai um pouquinho, prende. 3. Respiração comum. Vamos, respiração comum. Faça a sua respiração comum. Nós hoje vamos fazer um exercício de agradecimento. Esfregue suas mãos. Esfregue suas mãos. Bem esfregadinhas, assim. E agora você vai botar em direção do seu peito, do seu coração, porque você vai agradecer. Agradecer o seu eu interior. E no fundo o que o Chopra fala é isso, é você ficar com você mesmo, você se cuidar, você ter essa consciência de estar presente. Naquele momento aí você vai resolver as coisas. Porque as coisas não são como você imagina que sejam, as coisas são como são. Os acontecimentos, as pessoas. Agradeça ao seu coração. O que você tem para agradecer? Tanta coisa boa que você tem na sua vida. Muitas vezes os problemas, eles abrem outros caminhos para você. E às vezes é tempo de esperar. De aceitar, esperar um pouco. E esse pouco é um tempo relativo, é o tempo do eu interior, que é diferente do tempo do relógio. Preste atenção na sua respiração suave. Parece que o seu coração fica mais iluminado, mais pleno. Olha que coisa interessante essa sensação de luminosidade, essa sensação de bem-estar que fica no seu coração. Qualquer coisa que seja, porque você tem água encanada em casa, porque você tem uma cama para dormir, porque você está procurando um emprego ou porque você está fazendo um curso. Ou porque você descobriu uma habilidade que você tem e está fazendo isso. Ou porque você pode servir, ajudar alguma pessoa. Pode ser qualquer coisa. Aumentando a confiança em você. Aumentando mais ainda a confiança em você. Se ainda não deu certo, é ainda, porque no fim tudo dá certo. É porque ainda não chegou ao fim. Vai dar certo. Vai ser bom para você o que você está planejando, que não faça mal a ninguém. Que quando você planeja alguma coisa para destruir o outro, volta contra você. O Deepak Chopra fala isso na Lei do Retorno. Presta atenção na respiração, aumenta a confiança em você. Tudo que você planejar que seja bom para você, você vai conseguir um dia. Pode demorar mais tempo.
Presta atenção na sua respiração. Aumenta mais a confiança. Lentamente, você vai voltando. 3, 2, 1. Já está se sentindo aqui? Muitos beijos para você.